Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que mergulhamos na Santa Palavra do Senhor. E que alegria poder estar aqui e continuar perseverando junto com vocês. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, consagrado carmelita carismático da comunidade Chuva de Rosas, e hoje estamos aqui para perseverar agora no quarto domingo do tempo comum. Seguimos rumo à nossa entrada definitiva na quaresma, né? Está se aproximando da nossa quaresma de 2026. Uma grande alegria estar com vocês e que nós possamos abrir nossos corações para que o Espírito Santo nos ajude a estar inteiramente conectados com a Santa Palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, toque nossas mentes, toque tudo o que temos, tudo o que somos, toque nossos corações, nos conceda a graça de compreender plenamente Tua Santa Palavra e que possamos estar totalmente inspirados, levados pelo Teu doce amor, levados por tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar para mergulharmos inteiramente naquilo que o Senhor quer nos dizer. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de São José, nós clamamos e nós pedimos que abrase nossos corações para que possamos experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, de tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. A palavra de Deus hoje nos convida a meditarmos lá na profecia de Sofonias, no capítulo 2, versículo 3, e no capítulo 3 também. Seguimos com alguns versículos da profecia de Sofonias na primeira leitura, que vai nos dizer o seguinte: buscai o Senhor, humildes da terra, para que ponham em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Talvez hei de achar um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor há de pôr sua esperança, o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém há de molestá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 146, 145. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos e faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, e é o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará, para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo, o qual se tornou para vós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditemos então o Evangelho de São Mateus. Seguimos com as nossas meditações do domingo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se.
Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu acredito que a palavra de hoje ela seja até relativamente clara, ela é muito autoexplicativa, digamos assim, ela já direciona completamente o que ela deseja transmitir para nós. Estamos aqui para falar diretamente daqueles a quem o Senhor escolhe e direcionar aqueles a quem o Senhor deseja realmente conduzir. E Ele deseja conduzir a todos. Mas Ele também sabe que alguns vão ser perseguidos porque outros não vão se converter tão facilmente ou não vão nem querer se converter definitivamente. Ele sabe que alguns que estão tentando entrar na caminhada, eles vão ser completamente atingidos de alguma maneira. Mas aqui eu deixo uma pergunta, a primeira coisa que me veio à mente, um questionamento que me surgiu enquanto nós líamos agora a segunda leitura na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Meu irmão, minha irmã, você que está meditando comigo agora, pense, o que de fato vale mais? As coisas que estão vindo diretamente do Senhor para a sua vida ou as coisas que você conquista nessa terra? As coisas que você conquista nesse mundo? O que de fato vale mais? Todas as coisas que você pode alcançar neste lugar, neste mundo, todas as coisas passageiras, todas as coisas materiais, todas as coisas transitórias, isso vale realmente a pena? Isso vale muito mais? Ou todas as coisas que você pode conquistar no céu? Todas as coisas que você pode alcançar no céu? Porque de fato vale a pena experimentar, vale a pena vivenciar, vale a pena conquistar. Toda a liturgia de hoje ela vai nos convidar a olhar para uma palavra muito, muito específica. Humildade. A palavra humildade ela permeia praticamente tudo neste caso. No caso destas passagens, né? Ela permeia praticamente tudo. Lá na primeira leitura, na profecia de Sofonias, nós vamos ver, né? Buscai o Senhor, humildes da terra, e ponham em prática os seus preceitos. Pratiquem a justiça, procurem a humildade. No Antigo Testamento, a palavra humildade, ela que surge também, que dá origem à palavra humus, homem, né? A terra em si, a sujeira, a lama da terra, né? Humus. A palavra humildade, ela já nasce com o sentido de terra, né? E para nós isso tem um significado muito específico. Rebaixar-se, abaixar-se, prostrar-se, humilhar-se. No sentido de, para nós carmelitas, pelo menos, para nós da comunidade Chuva de Rosas, nós temos uma predileção, digamos assim, com essa palavra, porque para nós, através de Santa Teresinha, a palavra humildade significa literalmente ser pequeno, nos fazer menores. Assim alcançamos a humildade, nos fazendo menores. Assim alcançamos a humildade, como vai dizer, como vai nos mostrar Santa Miriam de Jesus crucificado. Assim alcançamos a humildade, humilhando-nos, nos deixando ser humilhados.
Assim é a humildade para nós, através das nossas cruzes, através dos dons que nós recebemos, das dores que recebemos. São João da Cruz vai dizer que as cruzes de nossa vida são dons que nós precisamos alcançar, que nós precisamos abraçar, que nós precisamos acolher e que precisamos realmente cuidar, zelar e entregar tudo para Deus. Se humilhar ou deixar-se ser humilhado, é a capacidade que nós temos de sermos humildes o suficiente para nos calar quando o mundo espera que nós gritemos. Para nos abaixar, para baixar a cabeça quando o mundo espera que nós cheguemos e ajamos como se fôssemos minimamente soberbos, egoístas. Pessoas que querem se engrandecer, não, nós nos fazemos pequenos, nós nos rebaixamos, nós nos abaixamos. Por quê? Porque para aqueles que são humildes, os que são humildes, eles vão admitir que eles precisam de alguém maior do que eles. Os que são humildes vão admitir que precisam de alguém que é muito mais poderoso que eles. Os que são humildes vão realmente buscar aprender com aqueles que são mais poderosos, com aqueles que são mais sábios. E aí vemos na primeira leitura, na profecia de Sofonias, versículo 3, buscai o Senhor, humildes da terra, para que ponham em prática os seus preceitos. Ponham em prática os seus preceitos. Busquem o Senhor, escutem o que Ele tem a dizer, escutem o que Ele tem a ensinar, escutem o que Ele tem a direcionar e coloquem em prática os preceitos do Senhor. Pratiquem a justiça. A justiça no Antigo Testamento também, ela significava, justiça de modo particular, ela significava a capacidade de ser justo aos olhos do Pai. Eu sou pequeno, o Pai, o Deus dos céus, Ele é grande, muito maior do que eu. Ser justo aos olhos dos homens, eu sou um pecador. Eu sou o pecador. E eu preciso reparar os meus pecados ajudando meus irmãos e irmãs. Eu preciso me penitenciar ajudando meus irmãos e irmãs. E aqui entra a humildade também, né? Para se colocar menor do que os outros. E também a justiça é a capacidade que nós temos de olhar para nós mesmos, ser justos com nós mesmos, conosco, ser justos conosco. Eu não sou nada. Eu não presto. O Senhor, portanto, me salvou. E é justo que eu dê a minha vida para Ele. É justo. E aí o versículo 3 ainda continua, né? Talvez hei de achar um refúgio no dia da cólera do Senhor. O que isso significa? Significa que se nós procurarmos sermos cada vez mais humildes, se nós praticarmos a justiça, se nós buscarmos o Senhor, talvez, quando nós morrermos, nós consigamos ir direto para o céu. Nós consigamos, talvez, né, praticando os preceitos do Senhor, obedecendo, seguindo os seus mandamentos, talvez nós consigamos ir direto para o céu, ser santificados. Mas quem garante? Eu sou pecador. Você é pecador, você é pecadora. Quem nos garante que vamos diretamente para o céu? É interessante que logo em seguida a palavra vai dar um salto para o capítulo 3, nos versículos 12 e 13, e ela vai dizer o seguinte: vou deixar entre vocês um punhado de homens humildes e pobres. Isso aqui é profecia pura do que Jesus vai fazer futuramente, né? Séculos depois de Sofonias. O que Jesus vai fazer? Ele vai escolher homens humildes, homens pobres, para que possam representar a presença de Jesus na terra, os próprios apóstolos, os discípulos. E no nome do Senhor há de pôr sua esperança e o resto de Israel, ou seja, através da evangelização, através da propagação da paz que vem do Senhor Jesus, todo Israel, todo o povo de Deus vai colocar a esperança em Jesus, no Senhor. Se hoje nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs, 2000 anos depois dos apóstolos, é porque a evangelização deles valeu muito, muito a pena. Muito a pena. É porque realmente a palavra do Senhor permanece, ela não passa. É porque Jesus é o Deus vivo, santo e real. E nós podemos continuar colocando nossa esperança nele.
Esses apóstolos não vão cometer e não cometeram iniquidades nem falaram mentiras. Eles evangelizaram, eles propagaram Cristo, a verdade. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, não se ouviu de nenhum deles mentiras. Nenhum deles enganou as pessoas por onde passavam, nenhum deles enganou as comunidades que fundaram, nenhum deles. Muito pelo contrário, apresentaram Jesus, mostraram os milagres, mostraram os prodígios, fizeram realmente aquilo que Deus pediu para eles. E hoje eles são santos. Como completa o versículo 13, ninguém há de molestá-los. Ninguém vai incomodá-los. Apesar de terem sido martirizados, ninguém os incomodou, porque eles já tinham a paz que vem do alto, a paz do Senhor Jesus. Eles já estavam se sentindo verdadeiramente salvos. Eles já confiavam inteiramente naquilo que Deus tinha feito, morrendo na cruz, ressuscitando, mostrando que verdadeiramente era o Filho de Deus. Os apóstolos são esses que estão sendo profetizados aqui em Sofonias. E Sofonias continua perseverando em dizer para nós: procurem a humildade. Procurem a humildade. Os apóstolos, eles obedeceram a Jesus quando se colocaram sem 2 túnicas, levando pouca coisa nas viagens, sem precisar fazer muitas coisas, nem precisar preparar muitas coisas, né? Não precisavam de uma carga muito pesada. Na maioria das vezes só o cajado, o que eles tinham na cidade nos pés, uma única túnica, como Jesus tinha dito, e pronto, era o suficiente. O resto, puramente providência divina. Humildade, pobreza. Se rebaixavam como os menores entre todos, não como aqueles que se ensoberbavam porque tinham o poder de fazer milagres. Não, muito pelo contrário. Os apóstolos foram aqueles que demonstraram, exemplificaram o que de fato significa uma vida com Cristo. E a vida com Cristo é essa, a capacidade, a oportunidade, a chance real de nos aproximar de todos os nossos irmãos e irmãs de forma humilde, nos rebaixando para ajudá-los, para estender as mãos, para que eles pudessem ser levantados, para que possam ser levantados. Isso é humilhar-se, isso é humildade, isso é misericórdia. Olhar para quem não costumamos olhar, ajudar quem nós não costumamos ajudar, rezar por quem pode não merecer oração. Mas isso é misericórdia, foi isso que Jesus fez, nós também devemos fazer. Porque enquanto o Senhor está no céu e Ele faz aquilo que for da vontade dEle, Ele faz justamente tudo isso, todo esse derramamento de misericórdia, por que nós, que nos dizemos cristãos, por que nós vamos fazer algo diferente do que Ele faz? O Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos usufruindo? Estamos usufruindo da justiça a bel prazer, ou nós estamos realmente tentando ajudar nossos irmãos e irmãs, sendo companheiros, sendo esses que realmente fazem justiça aos que são oprimidos? Quantas e quantas vezes você já tentou defender alguém diante de uma situação de injustiça? Quantas e quantas vezes você já realmente se colocou entre 2 pessoas para que pudesse apaziguar aquela briga, aquela discussão? O Salmo continua ainda: Ele dá alimento aos famintos e ao Senhor que liberta os cativos. Quantas e quantas vezes você apresentou Jesus Cristo e Jesus Cristo libertou aquele irmão que acolheu a palavra? Quantas e quantas vezes você falou de Jesus para que Jesus libertasse a vida desse irmão, dessa irmã? Quantas e quantas vezes você foi esse misericordioso que deu comida, que deu alimento, que ofereceu por caridade àqueles que não têm o que comer? O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? Que tipo de atitude você está tendo? Sem essas atitudes de caridade, nós não podemos propagar Deus, nós não podemos propagar Cristo assim. Enquanto a caridade permanecer, e ela vai prevalecer, ela vai permanecer porque o amor não morre,
O amor é uma decisão diária. O amor não é sentimento. O amor é Jesus que vive e reina pelos séculos dos séculos. Enquanto nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo para continuar propagando esse mesmo Senhor? Que atos de misericórdia, de caridade, de humildade nós estamos fazendo? Onde eu sou maior do que outras pessoas para que eu não ajude com alimento, com roupas? Onde eu sou maior, melhor, mais importante do que outros para que eu simplesmente ignore os meus irmãos e irmãs? Isso não existe, isso não é justo. Isso não é justo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, logo no versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Vocês foram chamados por Deus, convocados pelo Senhor. E olha só como eu gosto muito dessa passagem de São Paulo aos Coríntios. Essa primeira carta vai dizer justamente essa questão do inverso, né? Eu acho isso muito interessante, particularmente. O inverso de Deus. A confusão que Deus causa nos sábios desse mundo. Entre vocês não há muitos que são sábios de sabedoria humana. Vocês estão enxergando através da sabedoria divina, que olha para o mundo de um jeito diferente daqueles que não desejam verdadeiramente ajudar. Aqueles que não são convertidos, eles enxergam o mundo de uma forma completamente diferente de nós, que já estamos em processo de conversão. Ou seja, não há muitos sábios de sabedoria humana entre aqueles que estão se convertendo. Existem sábios de sabedoria divina. São outras coisas. E da mesma forma, Paulo ainda continua, não tem muitos poderosos, ricos, né? Pessoas com bens materiais, não tem muitos poderosos, não tem muitos nobres, não tem muitos políticos que realmente são fiéis à palavra do Senhor, realmente convertidos. Não tem muitos nobres que realmente são fiéis à palavra do Senhor, convertidos. A maioria das vezes é tudo fachada, é tudo máscara. Máscara de bonzinho, lobo em pele de cordeiro. Paulo continua no versículo 27, na verdade Deus escolheu o que o mundo considera estúpido, enquanto tantos e tantos por aí olham para aqueles que têm muito dinheiro, enquanto tantos e tantos por aí acreditam que são enganados, inclusive, por falsas verdades. Enquanto tantos por aí querem ser soberbos, querem ser gigantes, querem ser grandes, poderosos, querem controlar, querem ter tudo em suas mãos, querem ter todas as riquezas em suas mãos. Deus olha para aquele que é absolutamente esquecido. E para nós, de novo, para nós da comunidade Chuva de Rosas, isso é muito tocante, porque Santa Teresinha vai dizer que para ela, Jesus quis que os menores estivessem sentados ao seu lado. Jesus quis que os menores estivessem sentados ao seu lado na Santa Ceia, no Santo Banquete. Só os menores realmente se colocam em volta do altar. Só os menores. Deus escolheu o que o mundo considera estúpido, medíocre. O mundo nos considera estúpidos, medíocres. O mundo considera perda de tempo seguir Jesus. O mundo considera perda de tempo e falta de sabedoria querer seguir uma religião. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para confundir o que é forte. Deus escolheu aqueles que são completamente sem importância e desprezados pelo mundo. Deus escolheu aqueles que podem não ter serventia para transformar a vida deles e através deles dar verdadeiro testemunho. Foi o que aconteceu com cada um dos apóstolos, que podiam parecer não ter serventia nenhuma, podiam parecer não ter nenhum tipo de importância aos olhos daquele mundo. Mas através deles, o mundo começou a ser transformado na propagação do Evangelho. Deus escolheu o que antes o mundo considerava inútil. Porque para Deus, os menores, os humilhados,
são verdadeiramente importantes. Versículo 28. E principalmente para que os mais humildes, somente os humildes, possam verdadeiramente se gloriar. Lembra da pergunta que eu fiz? Se vale realmente a pena pensar em todas as coisas desta terra, acumular riquezas nesta terra? Versículo 30, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Jesus Cristo deve ser a nossa glória, porque da parte de Deus vem a sabedoria, a justiça, a santificação e a libertação em Cristo Jesus. Então, se você está aqui realmente desejando encontrar a salvação, que este Evangelho possa se tornar verdadeiramente a tua direção para que você entenda o que significa realmente ser humilde, e principalmente para que você saiba como chegar até o céu. Porque o Mateus, quando escreve o capítulo 5 e inicia com o Sermão do Monte, verdadeiramente declarando, Jesus declarando a nós as bem-aventuranças, é Jesus dizendo: façam isso e vocês serão salvos. Sejam humildes. Escutem o que eu estou te dizendo. Escutem o que eu estou dizendo a vocês. Bem-aventurados que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres. Pobres. Nada te impede de conseguir uma grande quantia em dinheiro, mas o teu coração precisa ser pobre ao ponto de entender que nada é teu. Tudo vem do alto. Bem-aventurados os que são aflitos, porque serão consolados. Vocês que choram com frequência, Jesus te consola, mas você precisa pedir o consolo de Jesus. Pede o Consolador, que é o próprio Espírito Santo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqueles que verdadeiramente são tranquilos, serenos, calmos e esboçam isso. Esses são os verdadeiros donos da terra, do chão onde pisam. Esses não perdem o lugar onde pisam. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, assim serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Este que é justamente o versículo do nosso ano na comunidade Chuva de Rosas, que nós possamos propagar misericórdia para que nós também possamos alcançar a misericórdia do Senhor e ser salvos, chegando no céu. Bem-aventurados que são puros de coração, aqueles que são como crianças, como pequeninos, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, pacíficos, pacientes, tranquilos, serenos, incapazes de fazer o mal. Bem-aventurados, versículo 10, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os mártires, os que morrem pela fé, os que morrem defendendo aquilo que acreditam, aquilo que creem, sem medo. Bem-aventurados vocês quando são injuriados, quando são perseguidos, quando mentem a seu respeito, quando fazem todo tipo de mal contra vocês por causa do Senhor. Alegrem-se, porque será grande a vossa recompensa no céu. Todas as vezes que você se sentir atribulado, perseguido, verdadeiramente atingido pelas flechas do maligno, saiba que essa é a forma que Deus está te garantindo a tua recompensa no céu. Suporta tudo com amor. Humilhe-se aos pés da cruz, Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa te fortalecer e possa te fazer perseverar na caminhada. Da mesma forma que essas meditações, que essa meditação possa ter alcançado o teu coração para que você possa continuar firme e forte, crendo no teu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus seja derramada em vossos corações e até o próximo momento de meditação.